Nelly, então Nelly, como é que é? Disse, mister, está na mão, disse ele, está na mão, está na mão, ele bacou mais 3, está na mão, está na mão, ele falava assim, está na mão, então está na mão, está o campeonato da mão, diz ele, está o campeonato da mão. E ele que é permite uma expressão, um puto reguila, um reguilácio, e automaticamente fomos para lá, secou, e o Benfica é campeão. No final da época, o Benfica sagrava-se bicampeão nacional e Mário Wilson ganhava para sempre lugar na história. Era a primeira vez que um técnico português conduzia os encarnados ao título. Nessa altura, o velho capitão prefere a frase que se tornaria célebre: quem treina o Benfica arrisca-se a ser campeão. O Wilson é um homem especial. De uma só tirada fazia o elogio do Benfica e recusava humildemente qualquer protagonismo. Mas a verdade é que era a ele que o título se devia. Já sem o velho conhecido Artur Jorge, entretanto transferido para o Belenenses, foi Mário Wilson que descobriu no extremo direito Nené o ponta de lança para os próximos 10 anos de Benfica. Foi ele que disciplinou o gênio acidentado de Vítor Batista e lançou um jovem baixote de nome Fernando Chalana. E foi ele ainda que deixou em segundo o Boa Vista de Pedroto, em terceiro o Belenenses de Artur Jorge e Porto e Sporting nos longínquos 4º e 5º lugares. Ponto final no Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Futebol. Ponto final que marca também uma festa, mais uma festa do Sport Lisboa e Benfica. Neste final de jogo, em que o Benfica defrontou o Futebol Clube do Porto, não vamos falar propriamente do encontro, mas sim em termos mais globais do que foi esta época 1975-76. Para o Mário Wilson, para já a primeira pergunta. Em seu entender, esta sua estadia no Benfica, primeiro treinador português no Benfica, depois de um bom par de anos, o balanço entende-o como positivo, negativo, o que lhe parece? Há vários aspectos a considerar, mas de uma maneira geral, em quase todos eles, há que considerar o seguinte: o aspecto foi positivo. Foi positivo no aspecto desportivo, foi positivo na situação em que realmente me encontro, de ser uma promoção para mim. Não há dúvida nenhuma que realmente toda a atividade do futebol do Benfica foi uma atividade realmente que teve os seus escolhos, mas de toda maneira nós sentimos que realmente constituímos um grupo este em que realmente é de elogiar toda uma atividade da direção em si, que automaticamente teve um amparo, um apoio a todo aquele grupo de trabalho que aciona normalmente nas cabines e nos campos. Pois, através desse esplendor, de dedicação e de amparo e de apoio, foi possível realmente fazer-se um campeonato que, independentemente da sangria de grandes jogadores, o Benfica continuou realmente a demonstrar através dos resultados, e estatisticamente podemos realmente verificar que assim é, pois que ganha o campeonato com pontos a maior, ganhou o campeonato a 2 jornadas do fim, teve a oportunidade, marcou imensos golos, creio que cerca de 94 golos, apenas superou 19. Ao fim e ao cabo, num panorama mais ou menos geral, chega-nos a convicção de dever cumprido. Com aquela equipa, que é que não era campeão? Era eu também. aliás, que ele disse que qualquer treinador no Benfica se arrisca a ser campeão nacional. Portanto, mas o Mário Wilson, além de ser um sabedor como treinador de futebol, mas também tinha uma grande equipa, não é? E aliado às duas coisas, ele foi campeão nacional no Benfica. E acho com muito mérito. Teve um significado, mas eu libertei-me de certos clubites doentias, de certos egocentrismos doentios, libertei-me disso. Vi a coisa como realmente um esplendor pessoal, mais do que uma glória ter sido o primeiro treinador português. Essa glória não foi o que mais pesou em mim. Não foi que fui, quer dizer, não teve uma reação em mim que podia ter tido. Agora até a relembrar isto, digo assim, olha, alguma coisa bonita, e até vou utilizar, olha, o primeiro treinador, é uma vaidadezita. Era o primeiro treinador português aí, e realmente a opção Benfica também funcionava como um risco para o Benfica, e portanto o que eu quero dizer é que o contrato que o meu pai fez foi um contrato de risco.
portanto, em que praticamente ia para o Benfica. Não vou dizer que também estamos a falar em contratos, em verbas, portanto, financeiramente. Eu acho que ele até inclusivamente abdicou para mostrar trabalho, como se costuma dizer, e para ser compensado depois, futuramente, e não há dúvida que o Benfica, portanto, é uma montra. O presidente Borges Coutinho tinha um entendimento muito próprio daquilo que deveria ser a estratégia para o Benfica, e do mesmo modo que Mário Wilson entrara para substituir um treinador campeão, era agora dispensado, apesar do título, dando lugar a John Mortimer. A verdade é que no final do ano também o britânico alcançaria o sucesso, e a máxima do velho capitão fazia mais sentido que nunca. O Benfica era tricampeão com 3 técnicos diferentes. Fora da luz, seguir-se-ia mais um capítulo na pequena guerra Wilson-Pedroto, com o primeiro a substituir o segundo no comando do Boa Vista. Um ano depois, chegava a hora de regressar a Guimarães. O Mário Wilson disse aquela célebre frase que qualquer pessoa no Benfica, enquanto treinador, se arrisca a ser campeão. Na altura era a realidade. Qualquer treinador se arriscava a ser campeão. Penso que nomes como o de Mário Wilson e o de Tony, a entrega real e direta que eles fizeram da sua vida ao Benfica, que lhes permitiu não estar em bicos de pés e não reclamar para si os louros, fizeram enormíssimos trabalhos no Benfica, levaram o Benfica a títulos, foram por vezes injustamente afastados, ficaram lá, ficaram sempre no Benfica, estiveram sempre disponíveis para o Benfica, e eu, enquanto benfiquista, é assim que eu vivo o Benfica, com uma entrega ao clube. Eu entendo que um benfiquista tem que existir para servir o clube, e dificilmente arranjaria melhores exemplos. No final dos anos 70, Mário Wilson tem lugar consolidado como um dos mais carismáticos, conhecedores e capazes técnicos portugueses. O convite para selecionador nacional é, pois, a progressão lógica numa carreira longa e de méritos indiscutíveis. Os primeiros jogos com a turma das quinas entusiasmam os adeptos, e o país começa a acreditar num apuramento para o Europeu de 1980. Nené, Chalana, Jordão, Humberto Coelho, João Alves ou António Oliveira são figuras numa equipa que pratica futebol-espetáculo e soma vitórias. Entre uma coisa e outra, Pedroto, agora à frente do Porto, continua a alimentar a guerra pessoal com Wilson, quando este chama à seleção atletas azuis e brancos em vésperas de jogos importantes para os Dragões. No entanto, o que fica para a história são 2 derrotas indigestas com Áustria e Escócia, ditando o afastamento de Portugal do Europeu e de Mário Wilson do cargo de selecionador. A seleção tinha potencialidades muito boas, tinha jogadores bastante bons, tudo isso, mas o que não tinha, de facto, praticamente os jogadores não estavam identificados muito com o espírito de seleção, estavam mais identificados com o espírito da clubite. Pedroto, desde que deixei Coimbra, automaticamente, e era um rival dele, não facilitava. A determinada altura, está aí uma fotografia, se não me engano, ali, aquela, em que são aqueles jogadores todos que ele retém, e para um jogo que era feito no sábado contra a seleção de Espanha, ele não deixa jogar, porque na quarta-feira seguinte, mesmo em Vigo, que era próximo, mas na quarta-feira seguinte iam jogar contra o Milão, e ele disse: não, quero cansar os meus jogadores, não. E fizeram-nos uma perseguição do Arco da Velha nesse jogo, e esses 6 jogadores que estão ali, que eram convocados, não jogaram. O capitão e o malogrado José Maria Pedroto eram, portanto, expoentes naquela altura, e cada um tinha a sua identidade. A identidade a norte, outra a identidade a sul, digamos, centro-sul, mas identidades fortes e de vincada personalidade. E então o facto de o capitão vir para o Benfica fez com que, e depois da Revolução, fez com que algumas conquistas territoriais, digamos assim, se começassem a fazer-se a nível de gabinete, e portanto os defensores
dessas conquistas era, de um lado, o José Maria Padoto e do outro o Mário Wilson. E nós fomos lendo e fomos ouvindo essas trocas de palavras que, de alguma forma, até acabavam por influenciar, digamos, o nosso estado de espírito quando nós nos confrontávamos. O meu pai acabou por ser proibido, e penso que é o único treinador a que aconteceu isso, treinador que só podia frequentar as instalações do Estádio das Antas portanto, efetivamente, quando estivesse ao serviço do Benfica, ou em termos particulares, não podia. O velho capitão regressa à Luz para a temporada de 79-80. O presidente Ferreira Queimado vê nele a solução para um jejum de títulos que dura há 2 anos. Contudo, as coisas não correm de feição. A conquista da Taça de Portugal diante do Porto é o prémio de consolação para uma equipa que termina o campeonato em terceiro, algo que não acontecia desde 1962. Naquele que é também o ano de estreia de Carlos Manuel, Mário Wilson fica ligado a outro acontecimento histórico para as cores encarnadas. A 29 de agosto, é ele quem lança em campo o primeiro jogador estrangeiro de sempre do Benfica. O brasileiro Jorge Gomes, que o Wilson conhecia do Boa Vista, entra para o lugar de Chalana na segunda parte de um Benfica Setúbal. A partir daí, a Luz nunca mais seria a mesma. Eu lembro-me que o primeiro estrangeiro a jogar no Benfica foi o Jorge Gomes. Veio do Boa Vista, porque o Boa Vista e o Benfica na altura, ainda hoje, mantinha boas relações de clubes. Então o Jorge Gomes foi o primeiro estrangeiro a vir para o Benfica. E sei que nas assembleias do Benfica havia sempre alguma confusão, não aceitar, os sócios não aceitaram do Benfica abrir as portas ao estrangeiro ou não. Isso foi uma assembleia que deu brasa. Foi feito no antigo pavilhão da Luz, completamente lotado, mesmo as bancadas, foi uma assembleia que deu brasa. Já não me lembro se a votação foi muito significativa ou não, sinceramente já não tenho ideia. E o primeiro jogador que veio, sem ofensa para o próprio, não justificou nada. Portanto, essa alteração do Benfica, que foi Jorge Gomes. Não fui eu indicado por mim. Acontece simplesmente isto. O Romão Martins diz imediatamente: já temos o primeiro brasileiro que vem para Portugal, o primeiro estrangeiro que vem para Portugal, vai ser, já está definido que era ele. Mas a nível do Benfica era um pouco curto. Ele que me perdoou. Vai ser agora a seguir, Mário Wilson? Como treinador, o que é que vai fazer? Eu penso que nada de especial, depois do momento eufórico em que de facto terminou a época futebolística e tivemos a chance de ganhar a taça, depois de 2 anos do Benfica não ter nem sequer ganho uma taça e ter perdido os campeonatos, é de facto imensamente grato para mim. E na perspectiva agora, neste momento de euforia, quero estar calmo, quero refletir e depois se verá o que irá acontecer. Triste pela maneira como saiu do Benfica? Diga? Triste pela maneira como saiu do Benfica? Não, triste não. Penso que numa humilde posição, apenas a satisfação de realmente ter deixado o Benfica, depois de os tais 2 anos que mencionei, com um tipo. Isso agrada-me. Já se sabe que o tempo não para e muito menos volta atrás. Quando começa a década de 80, Mário Wilson leva já 30 anos de futebol ao mais alto nível e entra numa trajetória de carreira naturalmente descendente. Viaja por 8 emblemas com alguns regressos de permeio. Treina Académica, Estoril, Boa Vista, Loletano, Cova da Piedade, Torriense, Olhanense e Recreio de Águeda. Depois, vem um período de inatividade em que parece ter abandonado o futebol profissional, até que em 1993 parte para uma aventura inédita no estrangeiro, à frente do FAR Rabat. Seria precisamente com os marroquinos que regressaria à Luz para um jogo particular no verão de 94. Nesse dia, apadrinhou a estreia de Michel Perrodome como guardião do Benfica. Chegou o Mário Wilson, que é uma pessoa diferente, é muito calorosa, que jogou, que era treinado de uma outra maneira, dava muito calor ao jogador, muitos, como se diz, estava no ombro,